Diz assim a santa palavra de Deus, meus irmãos. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apenas isso, meus irmãos. Vamos orar rapidamente mais uma vez ao Senhor, para que Ele me ajude aqui e para que Ele te ajude aí. Amém? Ó nosso Deus e Santo Pai, nós te damos graças por este culto. Te damos graça porque Tu mais uma vez nos reuniu em volta da Tua palavra, em volta do Teu Filho Jesus Cristo, para falar aos nossos corações, para falar às nossas almas, palavras de graça e de misericórdia. Obrigado pela iluminação tão necessária do Teu Espírito, Pai. Que Tu possa estar conosco aqui, que o Teu Espírito possa iluminar cada um de nós, para compreendermos a Tua palavra, Deus, para compreendermos o Teu Evangelho e para compreendermos o que Tu espera e o que Tu ofereces a cada um de nós, por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda-me a expor a Tua palavra, a anunciar a Tua palavra com clareza, Pai. Ó Deus, a fim de que a Tua palavra cumpra o seu papel, Senhor. É o que nós pedimos, em nome santo e para a honra e glória do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto que nós temos diante de nós é: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que por si só vocês podem perceber que esse texto ele é esplêndido, é maravilhoso por si só. Antes mesmo de nós compreendermos um pouco mais do que ele significa, por si só ele já nos diz muito, não é verdade? Só que, no entanto, vocês podem perceber que a ênfase dele está o quê? Em quê? O Cordeiro de Deus, ele tira o quê? Ele tira o pecado do mundo. E hoje, com certeza, muitos diriam que esse é o grande problema da igreja hoje. E o problema é por que a igreja é tão irrelevante para o mundo hoje. Ele disse que nós ficamos enfatizando demais a questão do pecado, como se o pecado fosse o único problema do mundo. Então eles dizem que o mundo está padecendo de fome, de desigualdade social, pobreza, falta de moradias, ameaças de guerras, e não só ameaças, mas de fato guerras, epidemias, e tantas coisas, tantos problemas graves no nosso mundo, e a igreja fica falando de pecado. Olha quanto problema que nós poderíamos estar falando, eles dizem, e poderíamos estar contribuindo com o mundo, com os reais problemas do mundo, dizem eles. Mas nós ficamos aqui falando de pecado, por isso está a nossa irrelevância e o problema da igreja. Mas será que essa é a opinião de João Batista? Será que essa é a opinião de Jesus Cristo, nosso Senhor? Será que essa é a opinião de Deus sobre nós? Sobre nossos reais problemas? No entanto, meus irmãos, nada é mais claro do que o fato de que todos esses problemas que eles dizem, e que de fato são problemas, e que de fato clamam por uma solução. Na verdade, todos esses problemas, eles só existem, e só veio à existência por causa do pecado. O mundo só está padecendo como está, com as diversas aflições, problemas que ele está, por causa do pecado. Por exemplo, Tiago vai falar exatamente isso para nós. No capítulo 4, ele vai dizer: de onde vêm as guerras e contenda que há entre vocês? De onde vêm os problemas que há entre vocês? Será que é porque um teve mais vantagens do que o outro? Será que porque um é negro, o outro é branco? Será porque um é mulher, o outro é homem? Será porque um é de um gênero, o outro é de outro? Será que esse é o problema? Será que é alguma coisa fora de nós? Será que são oportunidades que nós não tivemos? De onde vêm as guerras, as contendas, os problemas que há entre vocês? E Tiago vai dizer para nós: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ele continua, ele não para aí. Ele diz: vocês cobiçam coisas e não as têm. E ele continua: vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Está vendo aí? Eles matam, eles invejam, eles guerreiam, eles cobiçam. Por quê? Porque eles querem obter o que eles desejam.
É aquilo que está atuando dentro deles, o pecado no coração deles atuando, fazendo desejar coisas, e em nome disso que eles desejam, eles matam, eles invejam, eles se corrompem, eles enganam, eles ofendem, eles prejudicam. E ele continua, por isso vocês vivem a lutar e a fazer guerras. O que o nosso Senhor Jesus Cristo diz? O que o nosso Senhor Jesus Cristo diz com respeito a qual é a fonte, qual é a raiz dos nossos próprios problemas? Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E ele vai continuar uma lista. A prostituição, os furtos, olha, os assaltos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as perversidades, o engano, a lascívia, a inveja, ele continua, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Essa, meus irmãos, é a opinião do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa opinião, essa é a visão de Deus a respeito do problema e da raiz do problema humano, o pecado. Dr. Lloyd Jones, um grande pregador do século passado, ele disse o seguinte: o homem poderá multiplicar suas riquezas, poderá obter todo o mundo de bens, educação e conhecimento, mas fazer tal coisa em nada lhe aproveitará enquanto o seu relacionamento com Deus e uns com os outros não for corrigido. As coisas que determinam o tipo de vida do homem sobre a terra são muito mais profundas. O amor ou o ódio? A inveja ou a generosidade? A ambição ou o contentamento? Bem, como todas as várias outras qualidades de caráter que contribuem para determinar as relações humanas na sociedade, os nossos problemas e tribulações originam-se em nós mesmos e naquilo que somos em decorrência de nossa própria rebelião contra Deus e suas leis. Essa, meus irmãos, é a interpretação dele do ensino bíblico, explicando para nós com palavras um pouco mais próximas do nosso contexto, por assim dizer. Aonde que você julga estar o grande problema da sua vida? Ou os grandes problemas da sua vida? É porque você não nasceu mais bonito do que você é? É porque você não nasceu em outro país? É porque você não nasceu numa família rica? Todos nós tendemos a enxergar os problemas da nossa vida fora de nós. Nós achamos que o que nos faz ser infeliz está fora de nós, quando na verdade está dentro de nós. A nossa rebelião, primeiramente, contra Deus. E nossa rebelião, por causa das paixões que guerreiam dentro de nós, contra uns e os outros. E o puritano, um outro pregador do século XVII, Samuel Button, ele vai dizer isso de uma maneira um pouquinho filosófica, ainda muito mais profunda para nós. Ele vai dizer assim: aquilo que é o fundamento e a causa de todos os outros males deve ser o mal sem maior, o mal sem igual. Pensa nisso. Aquilo que é a causa de todos os outros males, com certeza é o mal maior. Vocês concordam comigo? Por exemplo, o que fez o diabo se tornar o diabo? Senão o pecado. O orgulho de querer ser igual a Deus. O que fez os anjos caírem e se tornarem demônios? Senão o pecado. E o que fez nós sermos o que nós somos hoje? Uma vez que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, perfeitos, puros e santos. Não para morrer, não para sofrer, não para invejar, não para matar, não para cobiçar, não para usar o corpo sexualmente uns dos outros, como nós bem entendemos, e prejudicarmos pessoas, para satisfazer os nossos desejos, mas nos criou para ser a imagem dele, amando uns aos outros e amando a ele. E o Samuel Button continua: o ser humano perdeu o seu primeiro estado de comunhão com Deus, de perfeição, santidade e felicidade no Éden? É uma pergunta. E ele responde: isso foi por causa do pecado. O homem agora terá de suar e agonizar para obter o seu sustento da terra e depois morrer.
Isso foi por causa do pecado. A mulher teve suas dores de parto grandemente multiplicadas. Isso também foi por causa do pecado. O mundo antigo foi submerso em água e destruído no dilúvio. O pecado fez isso. Jerusalém foi transformada em ruínas. Seus filhos foram mortos às espadas, suas filhas violadas, os idosos executados das formas mais cruéis possíveis. O pecado fez isso, meus irmãos. E ele continua: se eu continuar citando, nunca encontrarei um fim. O pecado é a causa de todos os males nacionais, sociais e de todos os males de todos os homens que nascem e morrem nessa terra. Isso aqui, meus irmãos, é só para citar aqueles males que nós podemos ver enquanto nesta vida. Nós nem estamos considerando ainda as consequências do pecado sobre as nossas almas após a nossa morte na eternidade. Porque as Escrituras são claras em dizer que basta para o homem viver uma só vez e depois disso vem o juízo. E nós seremos julgados. E as Escrituras são claras em dizer que aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, da sua rebelião e não confiarem e se entregarem a Jesus Cristo serão condenados por causa de suas próprias obras, do seu próprio pecado. Jesus Cristo vai nos ensinar ainda que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Veja, meus irmãos, o que significa um homem que ganhou o mundo inteiro? Imagina o homem mais feliz da terra, o homem que menos teve problema nesse mundo, o homem mais rico, mais bem de saúde, mais realizado da terra. Imagine, pois bem, ainda que nós sejamos isso, ainda que você tenha isso, Jesus Cristo diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Nós somos pecadores. E não importa quão boa seja a nossa vida, ainda que o mundo não fosse um mundo cheio de problemas como ele é hoje, isso ainda não seria nada satisfatório para nós, se nós ainda tivermos em nós o pecado, se nós ainda somos rebeldes contra as leis de Deus e nosso destino ainda for perdido e de condenação. E, portanto, meus irmãos, tudo que a humanidade precisava era justamente de um Deus e de uma verdadeira religião que anunciasse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa, meus irmãos, é o grande anúncio que nós precisávamos ouvir. Por quê? Porque o principal problema nosso, da humanidade, é o pecado. É o pecado. Porque tratar com o pecado é tratar com a raiz e a fonte de todos os nossos problemas. Não há nada que nós necessitamos mais do que sermos libertos, primeiramente da culpa, depois do poder e do domínio, e depois das consequências eternas do pecado. É tudo o que nós precisamos. Nós que somos rebeldes, nos rebeliamos e persistimos nos rebeliando contra Deus e contra as suas leis, querendo viver de acordo com as nossas próprias leis e de acordo com a nossa própria vontade. Pois bem, meus irmãos, certa vez eu estava conversando com um amigo, um jovem, alguns anos atrás, e eu lhes falei justamente desse texto. Eu falei para ele: olha, as Escrituras diz sobre Cristo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele baixou a cabeça e disse: mas não deu certo, né? Então ele era um jovem que ia à igreja. Ainda não era um cristão, mas ele ia à igreja. Mas ele não entendia, ele não fazia ideia do que esse texto significava. E quando eu falei para ele, ele entendeu isso da maneira mais literal possível, superficial possível. E ele baixou a cabeça e disse: mas não deu certo. Mas e nós, meus irmãos? Será que nós achamos que a obra de Cristo na cruz também não deu certo? Será que nós achamos que houve alguma falha na obra de Cristo, na cruz, por nós? O ponto principal é o seguinte: será que nós entendemos o que significa essa declaração de João Batista, quando apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Como que nós podemos responder isso? Como que Cristo tira o pecado do mundo? Existe uma resposta longa e uma resposta curta a essa pergunta. Qual que vocês querem? Primeiro, né? Qual que vocês querem primeiro? Existe a resposta curta e a resposta longa. As pessoas que têm a mente um pouquinho mais sistemática e gostam de entender as coisas de maneira mais organizada vão gostar da resposta curta.
As pessoas que gostam das coisas um pouquinho mais práticas vão gostar da resposta longa. A resposta curta é o seguinte: de que maneira Cristo tira o pecado do mundo? Em primeiro lugar, Cristo tira o pecado do mundo através da sua morte expiatória na cruz, onde ele levou a culpa do pecado. Em segundo lugar, Cristo tira o pecado do mundo, tirando-nos do poder do pecado, nos libertando do domínio do pecado. Todos aqueles que creem nele são transformados, regenerados e são libertos do domínio da escravidão do pecado. Isso também é chamado de santificação. Em terceiro lugar, Cristo tira o pecado do mundo quando ele finalmente, na glorificação, tirar de nós todos os resíduos, todos os restos do que sobrou do pecado. Quando nós fomos transformados na ressurreição, então temos um corpo glorificado, onde a nossa corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade. E lá nós não poderemos, e após isso nós não mais poderemos pecar. E não somente é isso. Se você continuar compreendendo isso, você vai ver que no último dia acontecerá o juízo final. E no juízo final, Cristo será o juiz desse tribunal e ele julgará cada um dos homens que já viveram nessa terra de acordo com as suas obras. E ele dará condenação àqueles que viveram no pecado e não se arrependeram, e salvação àqueles que se arrependeram dos seus pecados, confiaram na sua obra expiatória e foram salvos. Essa seria uma quarta fase, por assim dizer, e a última fase vai ser quando Cristo finalmente estabelecer aqui os novos céus e as nova terra, onde no livro de Apocalipse está escrito: lá não haverá pecado. Tudo isso, meus irmãos, como consequência da obra de Cristo por nós na cruz. Isso é o que significa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em primeiro lugar, expiação, nos livra da culpa. Em segundo lugar, santificação, nos livra do poder do pecado. Em terceiro lugar, glorificação, nos livra dos restos do pecado, dos vestígios do pecado que ainda permanecem no nosso coração. Quarto lugar, juízo final. Último lugar, novos céus e nova terra. Essa seria a resposta rápida para aqueles que gostam de entender. Eu não vou poder trabalhar tudo isso hoje, apenas o primeiro ponto ali, que é a respeito da expiação. Pois bem, meus irmãos, olhemos mais uma vez para essa afirmação. Quando João Batista se refere a Cristo como o Cordeiro, o que ele quer dizer com isso? Quando João Batista olha para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a que João Batista está se referindo? Veja, meus irmãos, João Batista está se referindo aqui a algo muito familiar à época daquele povo de Deus ali, dos judeus do Antigo Testamento e no início ali do primeiro século do Novo Testamento. Ele está se referindo aqui a todo o sistema de sacrifícios de animais da lei mosaica. E então, para compreendermos o que ele está dizendo com isso, o que ele quer dizer com isso, temos que entender primeiro o que o Velho Testamento, as escrituras do Velho Testamento, as escrituras de Moisés, nos ensina com respeito à função dos sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes no templo. Qual era o propósito daqueles sacrifícios de animais no Antigo Testamento? Quando nós entendemos isso, nós entenderemos um pouco mais do que João Batista quer dizer quando ele diz para Jesus que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos dar uma olhada rapidamente no que isso significa. Eu quero fazer isso em rápidos 4 pontos. Em primeiro lugar, nós somos informados ali que eles tinham o objetivo, esses sacrifícios, tinham o objetivo de propiciar a Deus. Aí você me pergunta, ok, mas o que significa propiciar? Em outras palavras, aqueles sacrifícios eram de animais no Antigo Testamento, eram sacrifícios propiciatórios. Eles visavam propiciar a Deus. O que significa? Propiciar significa, simplificando, tornar Deus favorável, propício a eles. Então, esse era o objetivo daquele sacrifício. Aqueles que haviam pecado contra Deus, Deus se torna favorável e propício a eles por meio desse sacrifício. Então, o objetivo dos sacrifícios era que Deus olhasse para o povo pecador de uma maneira benigna, não vendo mais culpa de pecado algum. E assim Deus demonstrava prontidão em recebê-los. Por exemplo, você se lembra daquela história que Cristo disse, naquela parábola onde ele contou que aquele pecador batia no peito e nem ousava se aproximar, nem levantar a cabeça, batia no peito dizendo: ó Deus,
sê propício a mim, pecador. O que esse homem está orando? O que está pedindo? Ó Deus, sê favorável para mim, pecador. Algumas traduções das escrituras vão traduzir essa palavra ser propício a mim com misericordioso. Ser misericordioso comigo, um pecador. Isto é, se volta para mim com bondade, perdoa o meu pecado. Pois bem, meus irmãos, o sacrifício do Antigo Testamento de animais, de cordeiros, de ovelhas, de bodes, etc., tinha esse propósito, tornar Deus propício, favorável, fazer com que Deus estendesse misericórdia e graça para com aqueles que eram pecadores. Em segundo lugar, somos informados também que essa propiciação era realizada por meio da expiação da culpa. Já vou explicar, não se assuste com mais uma palavra estranha. A definição de expiação, para simplificar ao máximo, é um pagamento, ok? Um pouquinho mais próximo do sentido do hebraico, é uma reparação, ok? Uma ofensa foi feita. Quem? A Deus. A santidade de Deus, a lei de Deus. Pois bem, essa ofensa precisa ser reparada, ok? E aí, para nós entender um pouquinho mais próximo do nosso contexto, é uma dívida que foi feita que precisa ser paga. Quando alguém, por exemplo, comete alguns crimes contra a lei, ele precisa pagar pelos seus crimes. Ele precisa fazer reparação de acordo com o que a lei exige. Pois bem, esse sacrifício propiciavam a Deus por meio da expiação da culpa, por meio da reparação da culpa ou pelo pagamento da culpa que eles tinham. Então, esses sacrifícios eram destinados a propiciar a Deus, tornar Deus favorável a eles. E o que torna isso possível? O que torna possível Deus tornar favorável a eles, ao seu povo, uma vez que eles eram culpados? Esse sacrifício, uma vez que eles pagavam, eles reparavam a culpa do pecado que eles tinham cometido contra a lei de Deus. Em terceiro lugar, vemos ali que essa propiciação, que essas ofertas de sacrifício, na verdade, ensinam também que essa expiação, ela era efetuada pelo castigo de uma vítima, por assim dizer. Talvez vítima não seja a melhor palavra, mas com vítima eu quero dizer simplesmente um animal que era inocente. Não foi ele que quebrou a lei. No entanto, era ele que ia no lugar daquele que havia quebrado a lei, daquele que era culpado. Alguém que não havia cometido pecado algum, sofria pena no lugar daquele que havia cometido muitos pecados. Por exemplo, nós vamos ver em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 4, 32, o seguinte. Mas, lá é o que a lei exige. Mas se pela sua oferta trouxer uma ovelha para expiação do pecado, isto é, para reparar e pagar pelo pecado, sem defeito a trará. Então essa ovelha tem que ser sem defeito. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado. O que significa botar a mão sobre a cabeça da ovelha, do cordeiro? Significa transferência. Os seus pecados serão transferidos, a sua culpa será transferida. Então ela vai levar o seu pecado. E ele continua. E então o sacerdote vai degolar a oferta pelo pecado, e assim o sacerdote, por ele, fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Desse modo, a vítima substituía o pecador, e esse animal se transformava naquele que levava a punição da lei no lugar do pecador. Aquilo que a lei exigia, aquele animal levava e recebia a punição. E assim era reparado a culpa do povo de Deus do Antigo Testamento. Em quarto e último lugar, assim, a última coisa que os sacrifícios do Antigo Testamento ensinam é que o efeito, a consequência de tais ofertas pelo pecado, era o perdão do ofensor e sua restauração à plena comunhão com Deus. Uma vez que os pecados do povo eram tirados, eram expiados, okay? Eram pagos, o povo era restaurado a uma posição em que podiam desfrutar de Deus e de todo o favor e das bênçãos de Deus. Uma vez que aquilo que havia entre eles e Deus, o pecado, foi retirado. Por exemplo, Isaías 59, versículo 1 diz o quê? Lá o Senhor Deus nos diz: as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar. Meus ouvidos não estão ensurdecidos para que eu não possa ouvir. Mas ele diz:
mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pois bem, quando o pecado é tirado, a comunhão com Deus é restaurada. E não é interessante isso, meus irmãos? Porque o sacrifício pelo pecado, no final, eles eram comidos pelo ofertante, na presença de Deus, no templo. Eles faziam um churrasco, meus irmãos, com a ovelhinha. E eles comiam, em outras ofertas também, para celebrar o quê? O que significa comer na presença de Deus? O que significa comer na presença de alguém no Antigo Testamento, na cultura judaica? Significa reconciliação. Significa que nenhuma inimizade há. Significa comunhão. Então eles comiam do sacrifício da oferta pelo pecado, simbolizando que o objetivo foi alcançado. Eles tiveram a comunhão com Deus restaurada e eles podiam desfrutar das bênçãos, da graça e do favor de Deus, uma vez que a culpa foi tirada, o pecado foi tirado. E agora eu posso fazer um parênteses rapidinho aqui. Por que nós comemos do pão e bebemos do vinho a cada culto? E faremos hoje no final do culto. Nós tomamos o pão e dizemos o que Cristo disse: este é o meu corpo, que foi partido por vós. Nós repartimos o pão. Nós tomamos o cálice e dizemos: esse é o sangue da aliança que foi derramado por vós. E aí nós comemos, porque o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, ele foi no nosso lugar. E essa é a mensagem de João Batista aqui para nós. E aí nós comemos, representando que a culpa foi tirada e nós temos plena comunhão com Deus. Deus não é mais nosso inimigo e nós não somos mais inimigos com Deus. A inimizade foi tirada e podemos desfrutar de Deus diretamente. A graça de Deus e a misericórdia. Então veja, meus irmãos, que todas aquelas cerimônias, aquelas descrições longas que nós lemos em Êxodo, Levítico, Números, nos primeiros livros da Bíblia, que muitas das vezes nós pulamos, na verdade, porque achamos chato e pensamos: isso aqui não tem nada a ver comigo. Pois bem, isso tem tudo a ver com você. Deus estava ensinando o seu povo que sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Porque o pagamento devido, a lei diz: a alma que pecar, esta morrerá. Esta deverá ter o seu sangue derramado. Aliás, essa foi a primeira palavra que Deus disse a Adão no Éden, que se ele comesse da árvore que Deus disse para ele não comesse, ele morreria. E as escrituras são claras depois em dizer para nós que o salário, isto é, o pagamento pelo pecado é a morte. O que a lei de Deus exige, o que a justiça absoluta e santa de Deus exige, uma vez que nós quebramos a lei de Deus, é a morte e a morte eterna e a condenação eterna, meus irmãos. E aí está ele ensinando o povo, lá no Antigo Testamento, lá naquelas passagens que você gosta de pular, de que através do derramamento de sangue, o pecado meu e seu pode ser expiado, pode ser pago. Então veja também que não há como compreender, isso aqui é de muita importância, não há como compreender o que Deus está fazendo ao enviar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, sem compreender antes o que esses sacrifícios do Antigo Testamento significam. Precisamos compreender como nós vimos aqui. Portanto, veja, o que João Batista está dizendo aqui é que aquilo que os sacrifícios de animais faziam pelos homens e mulheres, dentre os que criam na comunidade de Israel, da nação de Israel, Deus iria fazer agora em favor do mundo todo. Eis o Cordeiro de Deus. Não é você que está enviando a oferta, como era a ordenança do Antigo Testamento. Era Deus que enviou uma oferta. Pois bem, esse é o Cordeiro de Deus. Deus enviou essa oferta. E aí que tá. E eles fazem o quê? É para tirar o pecado dos israelitas, como o sacrifício do Antigo Testamento tirar o pecado dos israelitas? Não. João Batista está dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a grande coisa que chamou a atenção do público principal de João Batista ali no Novo Testamento, no primeiro século. A grande palavra que saltou aos olhos diante deles, daquele povo, era o quê? Do mundo. Porque eles estavam familiarizados com os sacrifícios de animais. Mas Deus é o Deus de Israel. Da nação de Israel. Deus só oferece um modo de ter a sua culpa tirada para o povo de Israel. Mas aqui está o Cordeiro de Deus
que tira o pecado, não somente de Israel, mas do mundo todo. Percebe a glória do que ele está dizendo agora um pouco mais? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, de João, capítulo 3, versículo 17. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, o mundo, por que João Batista fica falando, João, não João Batista, João, o apóstolo João, por que ele fica falando o mundo? Porque ele está contrastando, meus amigos, contra a mentalidade do judeu da sua época, de que pensavam que o Messias era o Messias de Israel, e não de todos os demais, não dos gentios, que eram aqueles que eram como é chamados não-judeus. Mas aqui está a ênfase, Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, porque os israelitas queriam a condenação do mundo, queriam a destruição dos ímpios, mas aí está, Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o mesmo João vai escrever lá na sua primeira epístola, se eu não estou enganado, ele vai dizer o seguinte, o endereço, no caso, que eu não estou enganado, né? O que está escrito, está na Bíblia, né? Que nem a gente costuma dizer, né? Está na Bíblia. Mas acho que é 1 João mesmo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele vai dizer, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Qual é a mensagem aqui? Ele está lidando com um cabeça dura israelita que pensa que Deus só ama eles. Ele está lidando com os israelitas que pensam que o Messias é só para eles. E aqui está João dizendo, não, é para toda raça, é para toda língua, é para toda cor, é para toda tribo, é para homem, é para mulher, é para negro, é para branco, é para chinês. E assim vai, meus irmãos, é para todas as pessoas do mundo. E veja, meus irmãos, e aí está, muitos entendem que ele quer dizer então que Cristo morreu pelo mundo inteiro, então o mundo todo está salvo. Mas, na verdade, o contraste do mundo da mente de João é em relação ao Israel e o restante daqueles que não são israelitas, isto é, o mundo. Por exemplo, é todo israelita do Antigo Testamento que era salvo? Não, não é verdade? Era aqueles que criam dentro do povo de Israel. Era aqueles que seguiam a pisada do seu pai, Abraão, que creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Não era todo israelita só porque tem o sangue de Abraão, é descendente de Abraão, que automaticamente eram salvos. Da mesma forma, assim como o mundo, ele é a propiciação pelo mundo inteiro, para aqueles que creem do mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está, Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crê. E a mesma coisa que era dentro do povo de Israel, agora é em relação ao mundo todo. Aquele que cria dentro do povo de Israel era perdoado, era salvo. Aquele que crê agora no mundo inteiro é perdoado, é salvo. Essa é a mensagem de João Batista aqui, nesse versículo 29 do primeiro capítulo. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, meus irmãos. Em outras palavras, aquilo que os sacrifícios faziam pelos que criam dentro do povo de Israel, agora Deus estava fazendo em favor dos que creem dentro do mundo todo. Isaías 53 vai dizer o seguinte, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vejam aí, a mesma coisa que os animais faziam em relação à expiação do pecado, o profeta Isaías está anunciando cerca de, no mínimo, 600 anos antes de Cristo vir. Mas Deus fez cair sobre ele, sobre aquele que viria, a iniquidade, o pecado de todos nós. E 1 Pedro vai dizer o seguinte, ele mesmo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Aí está, meus irmãos. Eles entendem claramente que a obra de Cristo foi expiatória, foi uma substituição. Ele está recebendo a devida punição pelos nossos pecados. Para aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam nele, eles podem encontrar completo perdão e a culpa é retirada, uma vez que Cristo morreu por nossos pecados. E Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o seguinte, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele tratou como um pecador por nós. Ele não tinha pecado, mas foi tratado como um pecador por nós. E Paulo vai dizer aos Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Essa, meus irmãos, é a essência da missão
do porquê Jesus Cristo foi enviado ao mundo. Para sofrer, meus irmãos. Para receber a punição e a ira eterna de Deus. Daquilo que Deus exige uma vez que nós quebramos a sua lei. É desse modo, meus irmãos, que Cristo, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário em favor dos que creem dentre o mundo todo. Dentre o mundo todo. Vocês percebem isso? A glória disso, meus irmãos. Isso significa algumas coisas. A primeira dela, isso significa que não há ninguém, meus irmãos, sem esperança no mundo. Não há ninguém. Você não precisa ser judeu para ter os seus pecados tirados. Você não precisa ser um israelita, você não precisa ser um grego, você não precisa ser um europeu. Você não precisa ser rico. Você não precisa ser pobre. Você não precisa ser homem. Você não precisa ser mulher. Você não precisa de nada. Há esperança, meus irmãos, para todo homem. Aquele que crê dentre todo o mundo pode ter os seus pecados tirados por meio do sacrifício expiatório que Deus proveu para o mundo todo. Todo, meus irmãos, aquele que crê tem o seu pecado tirado, é reconciliado com Deus e tem a vida eterna. Então pense comigo. Pense comigo. Aliás, comigo e consigo mesmo. E isso é o que nós devemos pensar. Se Cristo tira o pecado do mundo, então por que ele não tiraria também os meus? O sacrifício de Cristo é suficiente para tirar o pecado do mundo todo. Por que então que ele não tiraria também os meus? E essa deve ser a sua fé. Se dirigir a ele e orar a ele e dizer, ó Senhor, se tu pode tirar o pecado do mundo inteiro, então quão fácil é tu tirar o meu pecado? Ó Senhor, tira o meu pecado. Leva a minha culpa. Eu quero me reconciliar contigo. Essa, meus irmãos, deve ser a nossa oração. Essa é a primeira coisa que significa. Não há homem, não há mulher, não há ninguém. Não importa quão pecador, quão profundo você esteja. Há esperança para todo e qualquer homem ou mulher. A segunda coisa que significa é que nenhuma condenação há. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a verdade é, como o Beto acabou de comentar ali com a gente no início do culto, a gente não faz ideia da profundeza das coisas que nós estamos tratando aqui. O texto diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, meus irmãos, Matthew Henry vai dizer uma frase que me chocou fortemente a primeira vez que eu li. Ele diz o seguinte: Ele levou sobre si os nossos pecados e assim os tira de nós. Ah, meus irmãos, você sabe o que é ter o peso da culpa? Você sabe o que é ter a consciência pesada? Se nós soubéssemos o que era isso, nós saberíamos o que é essa boas novas, de saber que Cristo tira o meu pecado, a minha culpa. E eu quero refletir um pouquinho com você isso aqui, para que você entenda um pouquinho mais isso. Eu quero que você reflita um pouquinho comigo. Em primeiro lugar, imagina um homem, meus irmãos. Aqui não tem pena de morte, né? Para pecados, para crimes graves. Mas nos Estados Unidos ainda tem pena de morte, em outros países também tem para crimes muito graves, como homicídio principalmente, a pena de morte. Imagina um homem que está condenado, foi julgado e está condenado à morte. E ele está então ali aguardando, naquilo que é chamado o corredor da morte, aguardando apenas chegar o dia da sua sentença a ser executada. Pense como se você estivesse no lugar dele. Imagina o que ele sente. Imagina o completo desamparo. Ele tem praticamente a data da sua morte marcada. A gente verdadeiramente não sabe o que é isso, não é verdade? Porque a maioria de nós a morte chega de surpresa. Você saber que você vai morrer em pouco tempo, isso é terrível, meus irmãos. E porque você é um culpado, porque você é um criminoso, isso é muito terrível. Imagine a expectativa de morte do juízo. Nenhuma esperança a não ser dor e juízo eternamente. Consegue imaginar isso? Agora imagine que faltando poucas horas para ele ser executado, ele recebe uma mensagem, uma carta, um documento, que está escrito: está consumado. Seus crimes já foram pagos. Outro morreu em seu lugar. Você está livre. Nenhuma condenação há mais para você.
Agora multiplique isso infinitamente e você não chegará nem perto de imaginar o que significa o fato de que Cristo tirou os nossos pecados. E agora, perante a lei de Deus, nós somos declarados inocentes. Consegue imaginar um pouquinho o que significa isso? O que é oferecido para nós no Evangelho? E agora pense em outra coisa. Quantas formas há para morrer? Quantas formas há de uma pessoa morrer? As pessoas imaginam as várias formas que se tem de morrer. Como é que seria morrer numa cadeira elétrica? Como é que seria morrer enforcado? E as pessoas gostam de falar sobre, olha, eu jamais gostaria de morrer queimado, sabe? Porque ficar ali queimando, ardendo, até chegar nos seus órgãos vitais, aí então finalmente você morrer, deve ser terrível, eles pensam. Outros pensam, olha, morrer afogado, acho que é pior. Morrer afogado deve ser muito mais difícil. E eles só ficam imaginando as várias formas de se morrer, tentando pensar e dizer assim, olha, se eu tiver que morrer, que não seja assim, que não seja assado, assim deve ser muito ruim, prefiro morrer assim, prefiro morrer dormindo e tal. Mas, meus irmãos, a verdade é o seguinte, só existe duas formas de morrer, e não mais. Ou nós morremos em Cristo, ou nós morremos em nossos pecados. Só duas formas, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, confrontando os fariseus, disse, por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados. Pois se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou é o que, meus irmãos? É a assinatura de Deus. E Yahvé significa o quê? Significa eu sou. Se vocês não creem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se vocês não creem, se vocês acham que eu sou apenas um grande sábio, um grande mestre, um grande profeta, somente isso, vocês morrereis nos vossos pecados. Se vocês não creem que eu sou Deus e que eu vim morrer pelo pecado de vocês, morrereis nos vossos pecados. E a segunda forma de morrer está descrito para nós em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. No Senhor. Duas formas de morrer, meus irmãos. Em nossos pecados. Ou no Senhor. E a humanidade, meus irmãos, de acordo com as Escrituras, de acordo com o Evangelho, e especialmente de acordo com o ensino de Cristo, está dividido em duas. No grupo daqueles que estão em seus pecados e no outro grupo daqueles que estão em Cristo. Em Cristo. E agora eu gostaria de tentar fazer vocês refletirem um pouco mais. E eu quero mostrar a vocês como é o terror. Tentar mostrar a vocês um pouquinho como que é o terror de morrer nos seus pecados. As últimas palavras de homens que morreram nos seus pecados. Thomas Paine foi um dos fundadores dos Estados Unidos. Ele foi um racionalista, iluminista, ateu. E ele escreveu vários livros contra a religião, contra a existência de Deus, contra o cristianismo e contra as escrituras como palavra de Deus. O principal livro que ele escreveu, que se tornou mais famoso, foi um livro chamado A Era da Razão. A Era da Razão. Mas ele, meus irmãos, assim como todos nós que vamos morrer, ele morreu. E como que ele morreu? Os biógrafos dizem assim. Ele gritava ininterruptamente durante seus períodos de angústia. E o que ele gritava? Ó Deus, me ajude. Senhor, me ajude. Jesus Cristo, me ajude. Ó Senhor, me ajude. E etc. Repetindo as mesmas expressões sem a menor variação, no tom que alarmava a casa toda. Daria mundos se os tivesse, ele gritou, para que A Era da Razão nunca tivesse sido publicado. Voltaire, um outro iluminista ateu, amigo de Blaise Pascal, foi amigo de Blaise Pascal, aquele que você sabe que se converteu, um grande matemático do século XVI também, que se converteu a Cristo, mas Voltaire zombava de Blaise Pascal.
O Blaise Pascal teve uma experiência de conversão após um acidente de carroça. Ele gostava de correr, não é bem carroça, mas enfim, charrete, eu acho, né? Eles ficavam de correr de charrete, e aí ele de vez em quando capotava. E aí ele capotou e bateu a cabeça, e nesse dia, não foi nada muito grave, mas nesse dia ele teve uma experiência de quase morte, e isso levou ele à conversão, que ele teve aquela experiência de conversão que ele anotou ali e guardou com ele. E Voltaire zombava dele dizendo o seguinte: depois daquele acidente de Pascal, Voltaire dizia, ele nunca mais bateu bem da cabeça. Ele zombava dele. Porque ele começou a levar Deus a sério, porque ele teve de cara com a morte, e Deus mostrou alguma coisa para ele ali que Voltaire não descobriu. E Voltaire era jovem, mas Voltaire envelheceu. E Voltaire morreu. E como que os biógrafos dizem que ele morreu? O relato é o seguinte: por 3 longos meses, o remorso, a reprovação e a blasfêmia acompanharam e caracterizaram a longa agonia daquele ateu moribundo. Sua morte, dentre as registradas, a mais terrível a atacar o ímpio. Eles podiam ouvi-lo, dizem, uma presa da angústia e do pavor, suplicando ou às vezes blasfemando alternadamente aquele Deus contra quem havia conspirado. E em tons queixosos ele gritava: ó Cristo, ó Jesus Cristo! E se lamentava por ter sido abandonado por Deus e pelos homens. Aterrados, os seus médicos se afastaram, afirmando que a morte de um ímpio era terrível demais. Em uma de suas visitas, o médico o encontrou nas maiores agonias, exclamando com o mais puro horror: fui abandonado por Deus e pelos homens. E então disse: doutor, dar-te-ei metade do que possuo, se me deres mais 6 meses de vida. O médico respondeu: Senhor, não podes viver nem 6 semanas. Voltaire respondeu: então vou para o inferno. E logo depois expirou. Essas, meus irmãos, são as palavras de alguém que morre em seus pecados. E eu creio que todos nós já pensou consigo: poxa, como seria bom se alguém morresse e aí descobrisse o que vai ter lá, se realmente existe céu e inferno, né? E aí dissesse para nós, não é assim que nós pensamos muitas vezes, saber se existe tal de inferno mesmo. Meus irmãos, a coisa mais próxima que você pode ter disso, será que não é justamente alguém como eles, que às portas da morte, pessoas racionalistas, pessoas que estudaram a vida inteira e argumentaram contra a existência de Deus, contra a existência do inferno, no entanto, quando chegaram diante da morte, simplesmente não puderam fugir ao fato e viram o inferno antes de se ir. Um outro diz o seguinte: minha chance se foi, um outro ateu, minha chance se foi, disse ele, é tarde demais para mim, tarde demais. E alguém que estava do lado dele tentou confortar e disse para ele: não, senhor, nunca é tarde demais. Insisti. Essa pessoa disse: se você quiser a misericórdia de Deus, você a terá. E ele respondeu o seguinte: misericórdia? Misericórdia, ele vociferou. É ela que torna a minha situação tão pavorosa. Eu desprezei a misericórdia. Eu zombei de Deus. Eu recusei a Cristo. A minha chance se foi. Estou perdido. Perdido. Ó tolo. Tolo. Fui tolo a vida inteira. Eu zombei do inferno. Agora o inferno zomba de mim. Deus punirá os pecadores. Ele se apoderou de mim e eu não posso fugir de suas mãos. Existe sim um inferno horrendo. E morreu. Meus irmãos, o arrependimento e a fé não é algo que nós podemos fazer e crer quando nós quisermos. Arrependimento e fé é algo que Deus dá a nós. Por isso as escrituras são claras. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Esses homens endureceram o coração. E mesmo no último leito de morte, clamando pelo Senhor, eles não obtiveram misericórdia. Não obtiveram misericórdia. E agora, como é que é a morte daqueles que morrem no Senhor? Quais são as últimas palavras daqueles que morrem no Senhor? Um cristão chamado John Arthur Leary, escreveu o seguinte, nas suas últimas palavras: logo estarei com Jesus. Talvez eu esteja por demais ansioso. Isto é a morte? Ora, ela é melhor do que a vida. Diga-lhes que morro feliz e com Cristo. E se foi.
Essa é a morte, mas é melhor do que a vida. Isso, meus irmãos, é morrer no Senhor. Charles Wesley, o irmão de John Wesley, as últimas palavras foram: estou satisfeito com a tua semelhança. Satisfeito. 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 E morreu. Billy Bray volta para casa. A narrativa dele, do biógrafo, é o seguinte: esse Billy. Na sexta-feira, ele desceu as escadas pela última vez. Um de seus velhos amigos, que há poucas horas antes de sua morte, perguntou-lhe o seguinte: se ele não tinha medo da morte, ou de se perder. Ele respondeu: o quê? Eu? Temer a morte? Eu? Perdido? Ora, meu Salvador venceu a morte. Se eu fosse para o inferno, eu iria gritando glória, glória ao meu bendito Jesus, até fazer o inferno ressoar, e o miserável e velho Satanás diria: Billy, Billy, isso não é aqui, não é o seu lugar, você saia daqui. Então eu iria para o céu. Cadê? Eu perdi. Então eu iria para o céu gritando glória, 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 louvado seja Deus. Pouco depois ele disse glória, e essa foi sua última palavra. Olha o regozijo, olha a alegria de alguém que morre no Senhor, meus irmãos. Dr. Martin Lloyd Jones, eu li na sua biografia, de um senhorzinho de 80 e poucos anos que se converteu. Ele foi bebum, briguento, cachaceiro, briguento a vida inteira. Com 80 e poucos anos ele se converteu na igreja do Dr. Martin Lloyd Jones, na década de 40, 1930 e pouco, no país de Gales. E ele se converteu aquele velhinho. E aí, pouco tempo, tem uma história interessante, assim, porque eles costumavam ver a carroça dele subindo, assim, pra rua dele, e a carroça não via ninguém pilotando a carroça, porque ele estava caindo lá atrás, e ninguém via, simplesmente o cavalo sabia o endereço e ia pra cá, levava ele pra casa. E aí ele nunca mais viu a carroça voltar, né, porque ele ficou doente e estava morrendo. E aí o Dr. Lloyd Jones foi visitar ele nas últimas horas que ele estava para morrer, esse senhor. E aí, quando ele estava lá na caminha, fraquinho, o velhinho deitado na cama, o velhinho disse para o Lloyd Jones. O Dr. Lloyd Jones era um médico, né? Também. Ele se formou em medicina e era um médico também. E aí ele perguntou para o Dr. Lloyd Jones: pastor, o senhor tem como me tirar desse rio? O rio da morte, do peregrino. O Dr. Lloyd Jones disse: eu não tenho o que fazer, meu irmão. Amém. Eu estou com Jesus. Daí, de repente, o Dr. Lloyd Jones disse que foi a coisa mais maravilhosa que ele já viu. De repente, ele se levantou da cama, com toda a força que tinha, se levantou, se assentou na cama, levantou os braços como quem receberia um amigo, deu um sorriso e se foi. E morreu. O Dr. Lloyd Jones disse que essa foi a coisa mais maravilhosa que ele já experimentou na vida. Ele viu um homem adentrar o céu. Um homem que se converteu aos 80 e poucos anos. Há esperança para todo homem, para toda mulher, meus irmãos. Voltaire, Thomas Paine, homens que foram racionalistas, achavam que a religião era uma irracionalidade, que Deus não existia, morreram reconhecendo o seu erro na vida inteira. Mas como que morreu, por exemplo, Martinho Lutero? Será que ele renegou ao evangelho que ele pregava e viu que também era um erro? Como aqueles homens o fizeram? E aqui estão as últimas palavras do Martinho Lutero. Dr. Jones era um amigo do Lutero, e estava com ele ao lado dele. E aí Lutero dizia que ele, antes de morrer, ele desmaiava e ele voltava. E o médico passava algum produto no pulso dele, forte, para poder trazer ele de volta. E nessas idas de vinda, enquanto ele desmaiava, até desmaiar e ir de vez, o seu amigo, Dr. Jones, falou baixo no ouvido dele: reverendo, o senhor permanece com Cristo e com as doutrinas que tem pregado? Elas resistem à agonia da morte? Lutero respondeu: sim, sim, 1000 vezes sim, gritou Lutero. E depois disse: nós somos todos mendigos. Essa é a verdade. E se foi. Ah, meus irmãos, Voltaire, John Paine não reconheceram que eles eram mendigos. Eles achavam que eles eram demais. Eles eram humanistas. O humanismo exalta o homem, acha que o homem é o centro do universo, centro de tudo.
mas nós somos todos mendigos, essa é a verdade. Lutero descobriu isso lá atrás e pôde confiar naquele que dá pão para os mendigos. Como o André mencionou bem na liturgia, o pão da vida, que é Cristo. E ele recebendo da mão de Cristo, como o velho hino dizia, dizendo: nada em minhas mãos eu trago, somente em tua cruz me agarro. E é isso, meus irmãos, não há nada que nós podemos fazer para sermos salvos. Por isso, nada em nossas mãos trazemos para comprar a salvação. Apenas em sua cruz nos agarramos. Apenas em sua cruz nos agarramos, meus irmãos. E aí Francis Schaeffer também, enquanto ele morria, a sua filha, Francis Schaeffer foi um grande filósofo, ele brigou muito, e ele lutou muito pessoalmente com relação ao cristianismo, se o cristianismo era realmente verdadeiro, né? E ele lutou muito, teve crises tremendas na sua vida espiritual, porque ele só queria crer no cristianismo se o cristianismo fosse verdadeiro. E ele teve crises diversas, mas ele percebeu que realmente o cristianismo era verdadeiro. E ele lutou para convencer os intelectuais da sua época que o cristianismo era verdade. Pois bem, e aí ele falava como o mundo se tornou relativo e existia várias verdades, então ele cunhou o termo a verdade verdadeira. Ele dizia: a verdade verdadeira é essa. Porque existem as verdades que não é verdade, não é verdade? Então, na verdade verdadeira é. E aí, Deus existe, Jesus morreu por nós somos pecadores, etc. Enfim, quando ele morria também, ele ia e voltava, antes de morrer. E a sua filha ousou fazer a pergunta: pai, é tudo verdade mesmo? É tudo verdade mesmo? E quando ele voltava, ele disse para ela: absolutamente verdadeiro. E se foi. Aí está, meus irmãos, a glória de tudo isso. Cristo na cruz foi o Cordeiro de Deus, imolado não somente para os crentes da nação de Israel, mas para os do mundo todo. A sua morte foi propiciatória e expiatória. Ela foi um alto único pagamento pelos nossos pecados, e somente sua morte faz Deus se voltar a nós com misericórdia, com graça e perdão. Aqueles que se arrependem e se entregam a Ele não serão condenados eternamente, mas terá a vida eterna. E a pergunta agora é: de qual grupo você faz parte? De qual grupo você faz parte? Daqueles que vão morrer no Senhor ou daqueles que irão morrer nos seus pecados? E a pergunta principal é: o que está te impedindo de crer ou de se entregar totalmente a Cristo? Porque muitos creem em Cristo, mas não se entregam totalmente a Ele. Jesus Cristo disse: o reino de Deus, dos céus, é semelhante a um homem que encontrou um tesouro precioso escondido em um campo. Então ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Muitos encontraram o tesouro, conhecem a verdade, mas ainda não foram e não venderam tudo e entregaram-se completamente a Jesus Cristo. E a pergunta é: o que está te impedindo de se entregar totalmente a Cristo? E eu pergunto, certamente muitas coisas, não é verdade? Mas eu ainda questiono você: algumas delas valem a eternidade? Minha oração, meus irmãos, é para que cada um de nós aqui possa estar incluído no grupo que declara: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Ó nosso Deus e Santo Pai, nós te rendemos graça, ó Deus, pela tua grande glória, pela tua grande graça, ó Deus. Ó Deus, nós temos sido cegos até aqui. Nós temos tido a nossa visão tão obscurecida. Não estamos percebendo a glória e o brilho, Deus, daquilo que tu és para nós em teu Filho Jesus Cristo. Temos, ó Deus, desprezado tanto, Deus, as tuas tantas oportunidades de nos achegarmos a ti, de crescermos em ti. E temos arriscado as nossas almas por causa de coisas tão pequenas comparado à eternidade, ó Deus. Arranca de nós, ó Pai. Sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus. Quantos caminhos maus há em nossos corações, nós estamos agarrados a eles, mas eles não são nada comparado à eternidade, ó Deus.
Sonda-nos, Deus, e mostra a nós nossos caminhos, e guia-nos no caminho eterno, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, pecadores, sê propício a nós, pecadores, dá-nos o verdadeiro arrependimento, Pai. Mostra para nós que nossas obras são más e te ofendem, ó Senhor. Mostra para nós que as nossas obras são mais coerentes com as obras do diabo, dos demônios, do que com as obras do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, tu enviaste o teu Filho, Pai, para que nós não pereçamos em nossos pecados, mas para que nos entregamos a Ele, sejamos encontrados nele, sem justiça própria, sem confiar em nossas próprias obras, mas confiando somente na sua obra expiatória em nosso lugar, ó Deus. Liberta-nos dos nossos pecados, ó Pai. Liberta-nos do domínio do pecado, Pai. Seja ele qual for, Deus. Para que esse menor pecado não nos afunde para o inferno, Pai. Ó Deus, os nossos destinos eternos são determinados aqui nessa vida. Não haverá outra chance, Pai. Então desperta-nos, Pai, para levarmos a sério, Pai, essa vida. Ó Deus, nós não sabemos quanto tempo ainda temos. E certamente temos menos tempo do que achamos que temos. Desperta-nos, Pai, e salva-nos, Deus. E se hoje nós ouvimos a Tua voz, não permita-nos, Pai, que nosso coração seja endurecido. Pelo contrário, que nós venhamos hoje nos entregar completamente a Ti, Pai. Nos comprometer contigo, Pai. Limpar nossas vidas, Pai, de obras mortas, daquelas coisas que copiamos do mundo, Pai, e que Tu odeias, Senhor. No entanto, nós amamos. Limpa-nos, Pai. Limpa-nos, Pai. Tudo aquilo que Tu está nos afastando de Ti, Pai. De todo o peso e do pecado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que nós sejamos encontrados nele, Pai, e neles venhamos morrer, Pai, sem condenação, sem juízo, sem culpa, porque todos os nossos pecados foram tirados. Amém. Amém, meus irmãos.